escrever aqui que tudo isso existe um custo, tá bom? O custo de ajudar pessoas a seguir Jesus. Já que o discípulo ajuda o seu próximo a seguir Jesus, você que vai ajudar o próximo a seguir Jesus, tem um preço isso, tem um custo. Muitas vezes nós não conseguimos calcular os custos das coisas. Esse é um grande problema muitas vezes na nossa vida, né? Às vezes eu lembro quando eu estudava administração de empresas, né? E no curso havia lá uma matéria que a gente fazia isso só para calcular custo de empresa, quanto custa lá a matéria-prima, mão de obra, não sei o quê, para a gente fazer o cálculo correto do produto que nós estamos fazendo, para que a gente tenha um lucro correto. E é muito difícil você calcular todas as coisas. É um desafio, porque tudo envolve custo, energia elétrica, aluguel, funcionário e assim por diante. E a nossa vida também não é longe disso, né? E uma das coisas que ocorria é que o professor meu dizia o seguinte, que muitas empresas fechavam porque justamente o dono do negócio não sabe calcular o custo. E às vezes ele tinha uma paixão pelo negócio, às vezes ele é um negócio que ele criou, que ele nasceu ali no meio da família, mas ele está sofrendo com aquilo porque o custo tem sido alto e ele não soube fazer isso. Não é diferente quando nós nos referimos aqui ao contexto de discipulado como discípulos de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus não vai deixar isso como se fosse uma pegadinha para você, discípulo. Eu me tornei discípulo e agora, depois que eu estou envolvido já nisso, me aparece um monte de custo sobre essa decisão, sobre o que eu tomei. Não, Jesus já alertou isso antes. Lá em Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, eu não coloquei aqui no slide, porque não adianta, porque ia ficar muito pequenininho, você não ia ler mesmo, então você acompanha a leitura aí comigo na sua Bíblia, ou no seu smartphone, ou no seu celular, tá bom? E aí a gente vai lendo esse texto, eu vou ler todo o texto, depois a gente volta aí como parte desse texto para a gente estudar um pouquinho melhor aí, tá bom? Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, onde o próprio Senhor Jesus aqui estabelece o custo de ser um discípulo dele. Quanto custa? Quanto é que nós vamos pagar para andar com ele, para seguir Jesus? E também para ajudar outros a seguir Jesus. O texto de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e sua mãe, e a sua mulher e os seus filhos e os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Se os irmãos perceberem bem, nesses versículos, pelo menos em 3 vezes o Senhor Jesus repete a mesma frase. E aqui Jesus é fantástico porque ele já me deu os 3 pontos do sermão desta noite. Né? 3 vezes ele repete a frase, no versículo 26, 27 e 33. Ele diz: não pode ser meu discípulo. Todos esses versículos vão aqui ser destacados pelo próprio Senhor Jesus como algo como um impedimento. Ele explica uma situação, ele explica algo, ele dá uma condição, ele dá uma ilustração e diz: não podem ser meus discípulos. Não podem ser meus discípulos. Olha, conheço uma história de um homem que
não podem ser meus discípulos. Todos esses versículos trazem esse motivo, esse impeditivo quanto ao ato de seguir Jesus como discípulo dele. E isso é explícito e é a chave aqui para a gente construir, chegar a essa conclusão. Quem não pode ser discípulo de Jesus? Pois o discipulado tem um preço. Querido irmão e irmã, você como discípulo de Cristo Jesus, e nós já vimos lá na primeira mensagem, que você pode fazer assim, pensar dessa forma mais racional e dizer assim, bom, eu creio em Jesus como Salvador, eu sou um salvo em Cristo Jesus, mas eu não vou segui-lo, não vou ser discípulo de Jesus. Tem como fazer isso? Não tem. Porque você não pode apenas crer em Jesus como Salvador, depositar a sua fé nele como Salvador de sua vida, ser agora agraciado pelo seu amor, pela sua salvação, e se tornar agora e dizer, eu não serei seu discípulo, não vou seguir o Senhor Jesus. Não tem como isso. Isso não existe. Por isso, quando você justamente é movido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, quando você é confrontado com relação ao seu pecado, à sua situação, e Deus opera a sua redenção em Cristo Jesus, tornando assim você um discípulo, está inerente ali essa jornada, essa caminhada com Cristo Jesus. Esse discípulo, é claro que ele pode ser alguém mais esforçado, alguém mais envolvido com o ministério de Cristo, mas pode ter discípulos também que não são tão assim e vão também sofrer uma disciplina como um mau discípulo. Ok? Jesus teve discípulos assim, teve discípulos que foram bem sérios, firmes na sua caminhada com ele, outros nem tanto. Mas não existe essa separação de você agora ser um crente e não ser um discípulo de Cristo Jesus. Mas o pior ainda é que agora o discípulo envolve, inerente nessa palavra discípulo, existe também algo nisso, que é o discipulado, o trabalho, o próprio contexto aqui, essa própria nomenclatura, discípulo, traz algo inerente nela. Discípulo, discipula. Discípulo faz o que o mestre manda. Discípulo vai andar como as orientações do mestre. O discípulo vai obedecer ao mestre. O discípulo vai amar como o mestre amou, como nós vimos nas outras mensagens aqui. O discípulo vai obedecer aquilo que o seu mestre está mandando. Deu para entender aqui? Deu para entender o que significa isso? Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando eu estou descrevendo isso aqui, quando nós olhamos para tudo isso aqui, nós precisamos lembrar que existe essa condição em que nós nos encontramos e que nós vamos ter bastante cuidado, porque nós podemos, assim, ser um discípulo não andando conforme Jesus colocou, nos colocando nessa categoria de não ser um discípulo, sendo discípulo. Deu para entender? Não entendi nada, pastor. Você pode ser um discípulo não fazendo o papel de um discípulo. E isso pode, de alguma forma, trazer essa descaracterização daquilo que o Senhor Jesus colocou para os seus discípulos. Não só isso, mas também essas condições, elas já são aqui, já estão inerentes a esse papel do discípulo de Cristo Jesus, para justamente já trazer aqui algo na nossa vida, nesta condição, daquilo que nós vamos nos encontrar, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o custo disso. Por isso, 3 vezes ele repete isso. Se não podem ser meu discípulo. E eu quero aqui apresentar alguns desses custos para os irmãos esta noite. O primeiro custo é a renúncia quanto ao anonimato em meio à multidão. Os irmãos percebam que Jesus está fazendo um discurso, tem uma multidão, ele é um mestre agora conhecido, ele está numa fase muito boa do seu ministério, porque o Senhor Jesus, nesse momento, nesse contexto de Lucas, ele está no auge da fama e a multidão está seguindo Jesus. E se existe algo que chama bastante atenção para o mestre, é justamente a quantidade de pessoas que seguem esse mestre. Já viu alguém dizer assim, eu sou mestre? Quem são seus seguidores? Nenhum. Então você é mestre de quem? Eu sou o mestre dos magos.
Não é mestre do mago. Propósito nunca. Você assistiu o Mestre dos Magos? Alguém assistiu o fim da história dos Mestres dos Magos? Esse é o grande mistério, né? Que eles saíram lá da terra deles ou voltaram? Não. Não, pastor. É só para pegar sua atenção de novo aqui. Mas não estou falando de Mestre dos Magos. Esse mestre agora tem uma multidão seguindo, está agora ouvindo o ensinamento desse mestre. E agora essa popularidade, poxa, chama bastante atenção, porque Jesus se desponta, inclusive, dentre outros mestres que haviam em Jerusalém. E ele está agora ensinando e a multidão adequando, seguindo os seus ensinamentos, a multidão seguindo Jesus. Mas aí Jesus, como mestre sábio, olha para a multidão e cita isso que nós acabamos de ler dos versículos de 25 a 33. A grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, disse, e aí nós já vamos entrar os critérios desse discipulado. Quando nós falamos disso aqui, nós precisamos lembrar que o próprio Senhor Jesus tinha muitos seguidores, mas seus seguidores realmente não eram seus discípulos. É isso que ele está questionando aqui. Porque o comportamento da multidão em relação a Jesus tinha interesse também muito mais de uma curiosidade do que uma consciência de discipulado e o custo disso envolvido. Uma grande multidão, é interessante porque uma grande multidão é uma pessoa sem rosto. É uma pessoa, é uma zona cinzenta, é algo neutro. A grande multidão ela é isenta de responsabilidades. A grande multidão não tem muito custo. A grande multidão não tem muitos problemas. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se você mora em condomínio, tem um negócio lá de ratear despesas do condomínio. Não sei se você faz parte do grupo do WhatsApp do condomínio. O grupo do WhatsApp do condomínio é uma beleza. O cachorro está latindo, a síndica não sei o quê, e tal, aquela coisa toda, né? É interessante porque quando você tem um grupo, numa situação assim, vem lá, olha, aconteceu um problema no condomínio, precisamos ratear a despesa do que aconteceu. Furou lá o cano e tem que ratear. Se o prédio tem apenas 5 ou 10 apartamentos, e a obra vai ratear entre 5 ou 10 apartamentos, vai ficar mais caro para cada apartamento, certo? Mas se tiver muito mais apartamentos, onde o Sheldon mora, lá tem não sei quantos mil apartamentos lá, Sheldon. 1.300, a coisa não fica tão pesada assim. Porque justamente essa multidão não faz muita diferença isso para aquelas pessoas. Porque estamos inseridos dentro de um contexto maior. Essa multidão é uma massa cinzenta agora que não se preocupa, que não precisa se preocupar tanto com esse problema. Porque, cada um pouquinho, né? Então beleza. Mas quando são poucas pessoas, quando são 10 moradores, 5 moradores, e ali essas pessoas precisam dar as caras, essas pessoas precisam decidir, aí a coisa fica mais complicada. A coisa fica mais séria. Jesus estava justamente preocupado com essa massa cinzenta que o seguia e denuncia a falta de consciência da multidão acerca do que realmente significava segui-lo. Onde Jesus ia, eles estavam indo. Eles iam para baixo, para cima, Jesus ia, e de repente Jesus encontrava novamente a multidão. Mas isso não significava muita coisa, apenas um sentido de curiosidade. O que Jesus vai fazer? Que tipo de milagre? O que vai acontecer? Mas não havia o comprometimento de um discípulo. E é nesse sentido que agora o Senhor Jesus vai exortar essa multidão. É interessante porque na manutenção desse anonimato, né? Cada um faz aquilo que bem entende. Na multidão, eu sigo Jesus de forma confortável, sem compromisso, sem precisar, inclusive, me comprometer, porque sempre tem um outro ou aquele que vai fazer no meu lugar. Por isso a palavra aqui, para alguns ditos especialistas, né, dos mestres, de pessoas que vão agora falar à multidão, não daria esse conselho para Jesus, porque afinal de contas Jesus tinha uma multidão.
Jesus, essa não é a palavra para a multidão, porque essa palavra vai afastar pessoas. Jesus, deixa a galera com você, mas Jesus não é assim. Jesus é um mestre sábio. E ele sabe que essa mesma multidão que está seguindo, que está aplaudindo o seu discurso, que está aclamando Cristo Jesus como mestre, é a mesma multidão que depois de alguns meses estarão diante de Pilatos e diante da cruz dizendo, crucifica, crucifica, crucifica. A mesma multidão que diz que segue Jesus é uma mesma multidão que manda matar Jesus. É interessante porque quando Jesus está diante de Pilatos, no seu julgamento, Pilatos, como um líder romano, dono da espada, dono do poder, é intimidado justamente pela multidão. E o que a multidão quer? O que a multidão quer? Mata Jesus, crucifica Jesus. Por isso Jesus, nesse contexto de discipulado, ele vai dizer assim, olha, tem uma palavra para vocês. Tem uma palavra para você, ó multidão, pessoas que eu não os conheço. Porque quando nós olhamos para um contexto de discipulado, irmãos, é algo particular. E só quem sabe trabalhar de forma particular é o Cristo Jesus em nossas vidas. Jonas Madureira, escrevendo sobre esse tema também de discipulado, ele vai dizer assim, é a assembleia daqueles, essa multidão muitas vezes é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, a assembleia que se recusam a seguir Jesus do jeito de Jesus, mas querem seguir Jesus do jeito deles, meramente curiosos, retendo apenas o que lhe agrada, descartando tudo mais. Em suma, trata-se de uma reunião daqueles que seguem a Jesus como Jesus quer ser seguido, não como Jesus quer ser seguido. Na grande multidão estavam aqueles que queriam seguir Jesus segundo os seus próprios termos. Ele está confrontando aqueles que se escondem na nebulosidade da multidão, dizendo a eles que se quiserem segui-los de verdade, será necessário que saiam das sombras e o sigam segundo os termos do que ele estabeleceu, não segundo os termos que eles estabeleceram para si próprios. O discípulo não fica na sombra da multidão. Deu para entender? E aqui, irmãos, claro que nós olhamos para um contexto de igreja, e aqui não é uma crítica à igreja grande, nada disso, não é isso, de jeito nenhum, mas nós precisamos tomar bastante cuidado, porque muitas vezes o próprio contexto de igreja, o próprio contexto religioso que nós estamos acostumados, é um local propício para nós nos escondermos das responsabilidades inerentes de um discípulo. Por isso eu estou na igreja, eu dou o dízimo, eu vou lá todo domingo e eu canto, eu vou lá e cumpro a minha obrigação religiosa, e eu estou no meio da multidão, e essa multidão está louvando, mas isso para mim não significa, isso não faz diferença nenhuma, isso não produz nada em minha vida, isso não traz mudança, isso não traz confrontação comigo, isso não muda. Eu conheço crentes assim, que anos e anos, e passam anos e anos e anos, e eles estão no meio da multidão, e às vezes a gente vive assim no meio da multidão, e estamos ali todo domingo após domingo, domingo após domingo, escondido no meio da massa. Nunca falou de Jesus para ninguém, nunca teve a oportunidade, nunca se colocou, saiu da multidão para justamente demonstrar o amor, para servir uma pessoa. Às vezes até Deus coloca situações e pessoas, mas aí você diz, deixa eu levar ele para a igreja, lá na igreja, eu terceirizo aquilo que Deus me chamou para fazer. Deu para entender? Você tem um amigo de trabalho lá, e ele está conversando com você, você tem a oportunidade de falar de Jesus para ele, e aí você fica quieto, você não fala nada. Aí você fala assim, vamos lá na igreja. Mas não era isso que ele estava te perguntando. Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando outras coisas que você agora tem, inclusive a capacitação, o Espírito Santo de Deus para dirigir a sua vida e anunciar as boas novas, anunciar essa verdade para ele, ali aonde você está. Não podemos nos esconder
em meio à multidão. Não dá. Porque o discípulo, ele dá um passo à frente e diz, olha, estou aqui, sou voluntário, posso fazer isso. Esse é o custo de seguir Jesus. Não pode seguir Jesus escondido na multidão. Saia das sombras. Saia da comodidade da multidão. E aqui, irmãos, é muito bom muitas vezes. É bom porque no sentido negativo, tá bom? Estou sendo irônico aqui. No sentido de que você... Às vezes a gente está tão cansado, às vezes, de problemas na igreja, dificuldades, você fala assim, eu quero só ir na igreja, sentar, ouvir, não quero conversar com ninguém. Porque na igreja só dá problema. Na igreja é só encrenca. Tem até dó do pastor, está até morrendo agora, vai morrer logo, coitado, né? É só encrenca. Então eu só quero entrar, sair, obrigado, Ayrton. Ainda bem que tem uns discípulos assim, olha isso. Então eu quero entrar, sair, nem ver ninguém. Eu não quero conversar com ninguém. Eu não quero, porque eu quero ficar nas sombras. Eu não quero me envolver. Um discípulo de Jesus não faz isso. O discípulo de Jesus se envolve. Aí você fala assim, por que eu fui falar boa noite para aquele irmão, né? Porque eu fui falar boa noite. Aí o irmão falou assim, boa noite. Como é que você está, irmão? Rapaz, semana fui lá no médico da coluna, aí ele me passou, tão ruim, porque não sei, o meu cachorro morreu, bati o carro essa semana, e começa, você fala assim, meu Deus, para que eu fui falar boa noite? Sabe aquelas pessoas às vezes que nem pergunta se está tudo bem, porque vai falar todo o hemograma para ela, todo o seu hemograma para você, as taxas de glicemia, de colesterol, vai falar tudo. Eu não quero ouvir, mas não é assim. O discípulo, ele se propõe a fazer isso. Ele sai das sombras. Ele não se esconde em meio à multidão. Não é estrelinha, porque quem brilha é Jesus, mas ele não fica na escuridão. Porque a multidão é confortável. Um outro custo que Jesus apresenta aqui, separando isso, dizendo, olha, se vocês não fizerem isso, não podem ser meus discípulos, é o custo do amor. E aqui Jesus, ele bate de forma violenta. Aqui eu acho que quando ele falou isso, metade daquele povo que estava ali já foi embora. Porque aquele povo diz, não, vamos seguir o Senhor Jesus, nós vamos seguir onde o Senhor foi. Aí Jesus, se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu fico imaginando o Jesus olhando para a cara da multidão, e a multidão assim, não, como pode? Que isso? Talvez aqueles até mais fariseus já tá vendo? Jesus está quebrando, né? Tá quebrando os 10 mandamentos, porque o mandamento diz para obedecer pai e mãe. E olha, ele está dizendo que não pode amar o pai e a mãe, tem que amar eles acima disso. Como é que pode? Jesus já dá uma na canela. Se alguém vir a mim, não me ama mais do que a mãe e seu pai, a sua mãe e sua mulher e seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui, irmãos, a primeira demanda desse custo é o tipo de amor que precisamos desenvolver. Eu entendo aqui que Jesus está falando muito mais num sentido de tipo de amor do que necessariamente proibindo amar o seu familiar. Não é isso que Jesus está dizendo. E logo a gente pode pensar assim, então quer dizer que eu sou proibido a amar pai e mãe? Que eu sou proibido... Não, Jesus não está proibindo amar. Jesus está destacando aqui que tipo de amor que você tem que ter para com Ele, comparando o tipo de amor que você tem para com o seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus irmãos e com a sua própria vida. O exemplo aqui que Jesus, esse tipo de amor, ele é justamente o tipo de amor que nós vamos viver. Por exemplo, eu sou um corintiano e eu amo o Corinthians, certo? Eu amo o Corinthians. Timão. Mas eu não amo o Corinthians mais que a minha esposa. Tem corintiano louco aqui, que ainda bem, né, Cris? Ainda bem, porque senão ia apanhar. Por quê? Porque não fica... Mas tem gente que o quê?
ama mais o time do que a... E aí o que acontece? O que acontece? A esposa, já que você ama, então vai lá, pega suas coisas e vai morar lá no Itaquerão. Miserável. Vai lá. Está vendo que é diferente aqui? Está vendo como é a diferença nesse negócio? É o tipo de amor que nós precisamos, amor distinto aqui, onde nós agora vamos ter que amar Jesus como Deus. Quando Jesus está descrevendo isso, ele está dizendo, olha, se vocês não me amarem, mais que pai, mãe, papapá, ele está dizendo, se vocês não me amarem como Deus, não podem ser meus discípulos. Porque o amor de Deus, amar a Deus, está acima do próprio amor de uma mãe para com uma mãe, para com o pai, para com a mulher, para com os filhos e assim por diante. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. E Jesus está aqui trazendo o primeiro mandamento da lei. Se vocês não me amarem como Deus, porque eu sou o Filho de Deus, se vocês não me amarem em primeiro lugar, se vocês não me amarem mais que tudo isso, mais que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por isso, o custo desse amor, justamente aqui... Opa, peraí, aqui... Acho que eu não coloquei a frase aqui, mas tudo bem. O discipulado exige que amemos Jesus como Deus, não apenas como uma pessoa qualquer. Por exemplo, inclusive da forma disso, tem gente que ama a Deus, mas ama a Deus numa forma de imagem, de barro. E você pode perguntar para as pessoas, você ama a Deus? Você pode perguntar para qualquer pessoa que passa na rua, ela vai dizer, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Claro, só aqueles mais radicais, quer dizer, não amo, né? Tem sempre uns malucos assim. Mas eu amo a Deus. Aí você fala assim, mas como que você ama a Deus? Eu tenho uma imagem lá, né? Que personifica, eu tenho essa aqui, eu tenho a devoção dessa imagem, e por aí vai. Não é esse tipo de amor. Esse tipo de amor é um tipo de amor inadequado. Porque o discípulo agora, como discípulo de Jesus, ele exige que amemos a Deus não apenas como uma pessoa qualquer. Você não vai amar Jesus como você ama a sua esposa. Você não vai amar Jesus como você ama o seu filho. Você não vai amar Jesus como você ama o seu pet. Vou ter que falar do pet, né? Porque tem gente que ama mais o pet do que pessoas. O que é uma vergonha. É uma vergonha. E eu vou escandalizar você, o seu pet não vai para o céu. Deu para entender? Não vai para o céu. Morreu, desaparece. Deu? Só para... Ai, pastor, o senhor é cruel, o senhor não foi amoroso hoje. Porque eu estou alertando você, meu irmão e minha irmã, como discípulo de Jesus, que você precisa amar Jesus acima de todas as coisas. O seu trabalho, a sua carreira, até as pessoas que mais você ama e estão próximas de você. E eu fico imaginando isso porque o Senhor Jesus faz essa comparação de pai e filho, marido e esposa, mulher e o seu marido, que é um amor ali de proximidade, de intimidade, é uma relação que nós estamos vivendo ali constantemente. E Jesus... Você vai ter que amar acima disso daí. Olha só que interessante. Porque o discípulo, ele ama Jesus acima da sua própria família. E aqui é uma dica para você que quer viver bem com a sua família, para você que quer ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho. Ame a Deus em primeiro lugar, que você vai ser um bom marido, que você vai ser uma boa esposa, que você vai ser um bom filho. Você quer ser um bom pai? Quer ser um bom pai? Acho que não, né? Amém? Quer ser um bom pai? Ame a Deus acima do seu filho. Sabe por quê? Porque o seu filho vai induzir você a muito erro quando você agora viver um amor cego, pecaminoso para com o seu filho. Eu já vi pais se perderem, pais sendo coniventes, muitas vezes até com crimes dos seus filhos, coisas extremamente erradas, e justamente demonstrando um amor para com os seus filhos maior do que o próprio Deus.
E Deus não chamou para a gente para viver isso. Você quer ser um bom pai? Quer ser um bom pai? Tem alguém comigo aí? Quer ser uma boa mãe? Ame Jesus mais que seu filho. Filhinho, mamãe te ama, mas como a mamãe ama mais Jesus que você, aí ele vai dizer assim, a mamãe ama mais Jesus que você. Vai para o quarto, vai ficar sem celular, não tem internet. Hoje eu acho que a internet é pior do que a vara, né? Porque eles ficam babando assim, com abstinência de... Dá até uma convulsão neles se eles não têm internet. Começa a virar o olho assim, né? Você já viu? Desliga sem internet. Ele daqui a pouco sai do quarto e vai para cá. E aí começa a fazer isso. Aí ele começa a ver que o corpo começa a se movimentar, né? Porque enquanto está ali na internet, ele está sentado ali só... Aí ele sai, né? Aí desliga a internet para você ver. A janela abre do quarto, as coisas se movimentam, né? Aí ele começa a babar assim, dá um ciricutico nele. O que é isso? Abstinência da internet. Estou em disciplina. Por quê? Porque você ama mais a Deus. Você ama mais o Senhor. Meu irmão, marido, você ama a bonita aí, não é? A sua esposa, sim ou não? Amo, pastor. Claro que eu amo. Vai dizer que não para você ver. Sim. Não é isso? Mas você fala para ela, querida, eu te amo, mas eu amo mais Jesus Cristo. Porque mesmo que quando você chegar brava em casa, irritada, querendo que eu faça os seus caprichos, eu não vou ceder porque eu amo mais Jesus. E eu, com todo o amor de Jesus, eu vou ter paciência com você, esperar você se acalmar, dar um chazinho para você, conversar com você, dar um tempinho para você respirar, para você voltar à sua razão, minha esposa amada, porque eu amo a Jesus. Que desafio. Ai, pastor, você foi se meter nisso, hein? Sabe quando aquela... Não, deixa quieto, não vou falar. Entendeu? A esposa, você vai dizer assim, meu amor, eu amo mais Jesus. Ai, mulher, você só pensa na igreja, você só quer orar. Ai, mulher, você só quer ler a Bíblia. Ai, mulher... Porque eu amo mais Jesus, meu queridinho, bonito. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor da minha vida. E se eu não amar mais Jesus, é difícil amar você, bonito. Porque você está difícil de te amar. Né? Você está fazendo tudo para eu não te amar. Então, você levante as mãos para os céus e agradeça a Deus. Minha esposa ama Jesus acima da minha pessoa. Porque senão ela não suportaria você. Nem você se suportaria. Amém? As irmãs, agora foi bem, não foi? Foi bem? Tá vendo? Quem bate no Chico tem que bater no Francisco também. Não é isso? É assim, meus irmãos. A multidão agora justamente vai ter que entender que para ser um discípulo de Jesus, vai ter repercussões na sua família. E eu fico lembrando aqui, imaginando pessoas que agora, nesse contexto hebraico, onde família era algo bastante importante, sagrado. Alguns ali jovens ou alguns adultos se comprometendo com Jesus, pagando o preço por seguir Jesus e sendo agora expulsos da sua própria família. Talvez alguns pais dizendo, você vai seguir esse Jesus, você vai seguir esse Messias, aqui você não pisa mais. Esse é o preço. Você vai seguir Jesus? Você foi lá de novo ouvir esse Messias, esse que se diz Messias? Não entre mais na minha casa. Você não será mais meu filho. É fácil ouvir isso? Eu me lembro quando eu estava no seminário, de um rapaz marroquino, que ele começou a estudar com a gente lá, e ele foi expulso da família porque ele se converteu. E o seu pai e sua mãe fizeram uma carta, né? Depois ele saiu do Marrocos, e aí uma missão, né, diante de toda a repercussão de tudo aquilo que aconteceu com ele,
Os missionários ajudaram ele a restabelecer, porque o seu pai e sua mãe denunciaram esse rapaz num órgão ali do governo, e justamente caçaram o próprio passaporte dele. E ele não podia voltar mais para o Marrocos. Ao mesmo tempo, ele estava num país com o passaporte caçado. Deu para entender o problema aqui? E ele não podia mais voltar para casa. Porque ele agora era um cristão e, pior, se preparando para o ministério de discipulado seguindo Cristo Jesus. Por isso que o Senhor Jesus diz: se alguém vier a mim, não me ama mais do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse é o preço, esse é o custo. O custo do amor, de amar Jesus como Deus, acima de todas as coisas. O custo também do sofrimento Jesus apresenta. A quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez o Senhor Jesus repete: não pode ser meu discípulo se você não tomar a sua cruz. E aqui é claro que Jesus tem em mente aqui tudo aquilo que alguns dos discípulos já estavam presenciando e até vendo, mesmo diante da multidão. Jesus já estava enfrentando a oposição, mas como eles estavam numa multidão, a oposição parece que se enfraquece, porque Jesus está numa grande multidão, mas Jesus está dizendo, saindo no anonimato, seguindo Jesus como discípulo, haverá perseguição, haverá uma cruz. E é claro que eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Eles já tinham visto o Império Romano crucificar outras pessoas. Pessoas que traíram o Império Romano, pessoas que eram consideradas criminosas pelo Império Romano, já haviam sido crucificadas. E o Senhor Jesus usa isso, mas eles não tinham visto ainda o Mestre ser crucificado. Talvez aqui eles não tenham entendido muito isso aqui, mas Jesus está falando do preço que terá de ser pago. Porque quando viram o Mestre sendo crucificado, entenderam que aquela cruz também um dia os alcançaria. Eles entenderam que a cruz um dia estaria sobre eles também, porque eles eram discípulos de Cristo Jesus. O sofrimento que Jesus está dizendo não é um sofrimento porque agora esse sofrimento muitas vezes como consequências das nossas decisões erradas. Não é um sofrimento porque eu tomei uma decisão errada, porque eu fiz algo errado e eu sofro em detrimento a isso. Não é esse tipo de sofrimento. Não é aquele sofrimento que poxa, eu chutei o pau da barraca lá no final do ano, gastei no cartão de crédito, né? Comprei demais e agora eu estou sofrendo porque eu não estou aguentando pagar. Jesus, ajuda aí, Jesus, que cruz é essa, Jesus? Jesus, meu filho, eu vou dar até força para você, mas Jesus não vai pagar a fatura. Não é esse tipo de sofrimento. O sofrimento aqui é esse sofrimento por ser um discípulo. É o sofrimento que se carrega, é uma cruz agora que você carrega, porque você saiu do anonimato, porque você decidiu amar a Jesus mais que todas as coisas. Você abre mão até de você mesmo por causa desse Cristo, e isso é uma cruz pesada de carregar. Pessoas perseguirão você. Pessoas olharão para você e dizem, você é crente. O que você faz da vida? Olha só. Às vezes você vai em alguma coisa assim, né, tem preencher algum cadastro, você tem que dizer assim, William dos Reis, CPF tal, RG tal, RG... Profissão? Profissão? O problema é que profissão não é nem, pastor não é nem profissão, né? Nem tem no catálogo de profissões lá do Ministério do Trabalho, não tem. Mas você coloca que você é o quê? Pastor. Aí a pessoa olha a ficha assim, o senhor é pastor? Né? Claro, tem pastores e pastores, tá? Entendeu? Mas eu que sou um pastor chão de fábrica, você é pastor? Não só isso, mas os próprios irmãos.
Lá no ambiente de trabalho, você já percebe às vezes uma certa indisposição pelo simples fato de você ser crente. De o simples fato de você não ter a mesma conversa com aquela conversa ruim do trabalho. Sabe aquelas piadinhas bobas, aquelas coisas, o grupo do WhatsApp que só tem tranqueira da galera do trabalho, só fofoca, aquele cafezinho lá, água lá que a galera só fica lá com trairagem, passando a perna no outro, a fofoquinha, né? Esse ambiente maravilhoso que é o ambiente de trabalho, fantástico, não é? E você passa a não participar mais disso, porque você é um discípulo. E as pessoas dizem, lá, só porque eu era crente, agora você achando, bonzão. Não é isso. Você não vai ser muitas vezes mais convidado pro churrasquinho. Não vai. Para a festinha de criança do filho lá do amigo do trabalho. Às vezes até de pessoas da família. Porque agora, ele é crente. Ele é discípulo. Isso é uma pequena parcela de outras situações e que cristãos vivem nos nossos dias. Cristãos que hoje estão impedidos de orar, até na rua. Esses dias eu vi um vídeo, a moça estava cantando na rua, a policial mandou ela parar cantar porque ela estava cantando um hino. Aqui não pode, mas por quê? Porque atrapalha os outros. Mas no carnaval lá pode, sem problema. Né? Uma seta lá, o Apocalipse, que nem a louca fala lá. Tudo bem? A Anitta pode cantar. Mas você cantar um hino não pode. Deu para entender? Esse é o custo. Por isso, o Evangelho, não adianta muitas vezes a igreja tentar ressignificar a cruz, minimizar as consequências do discipulado ou de ser discípulo. Porque às vezes as pessoas vêm com um discurso cultural, onde a igreja agora precisa se adaptar à cultura. Você não pode mais falar do pecado, você não pode mais falar da condição errada em que a pessoa está. E a igreja se adequa a isso, porque ela não quer pagar o preço do sofrimento. Pagar o preço do sofrimento. Por isso, irmãos, nós que seguimos a Cristo Jesus como seus discípulos, temos uma cruz. E essa cruz é a mesma cruz, muitas vezes, claro que em outras proporções, daquela que o Senhor Jesus, aquele símbolo, aquilo que Cristo fez, aquele sofrimento de vergonha, de humilhação e de sofrimento. Um outro custo é o custo da sabedoria, discípulo. Porque agora o Senhor Jesus vai contar duas historinhas aqui, dois exemplos. Ele vai dizer assim: quem não toma a tua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo, pois qualquer de vocês que pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular despesas, verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Há um custo agora de sabedoria, onde a sabedoria divina precisa podar a empolgação. Porque a multidão está empolgada, a multidão quer seguir Jesus, a multidão quer aclamar Jesus como Messias, a multidão está justamente agora adrenalizada, como a gente diz. Mas o Senhor Jesus diz: olha, tome cuidado, tenha sabedoria, porque olha, eu vou dar um exemplo. Existe aqueles que querem construir uma torre, e ele vai e começa empolgado a sua construção, ele levanta os alicerces, começa a levantar a torre, mas aí não planejou direito. Não dá para acabar a construção. E ele se torna motivo de zombaria. Por isso a sabedoria aqui é você abrir mão da empolgação e colocar os pés no chão. Por isso seguir Jesus, ele está dizendo, não é uma vida radical, não é uma aventura, não é um entusiasmo sem reflexão. Que é o que muitas vezes as pessoas fazem. Eu fico espantado de ver muitas vezes projetos de seguir Jesus radical, de aventura, adrenalizar, e aí, que causam mais problemas do que justamente edifica a igreja. Não sei se você já construiu uma casa, já se envolveu com construção.
vai saber muito bem o que Jesus está dizendo aqui. Entrei num apartamento alguns anos atrás, a gente fez o que dava, né? Conseguiu lá e pronto. Mas eu precisava mexer no apartamento. E depois começou a dar uns vazamentos no meu banheiro. E aí sala e tudo mais. E aí eu e Linda, vamos guardar dinheiro. Porque olha, você sabe que aí você vai pesquisar. Metro quadrado de banheiro e de cozinha é um metro quadrado de construção mais cara que existe. Porque não é mais uma torneira de R$20 que você põe. Não é isso? E aí você vai, orçamento. Aí você vê. E o negócio vai. Tira o pé, não dá, vai. E eu estava lá, consegui, Deus deu a graça de conseguir terminar a obra. Depois de 1 ano e meio. Dentro dos meus planos. Linda, vamos fazer assim. Primeira etapa a gente faz isso, dinheiro dá para isso. Depois a gente segura a bronca, tá bom? 1 ano e meio ficou lá, caixa de material de construção na minha sala. Argamassa, piso. Alguns irmãos foram lá, viram lá, almoçavam lá. Deixa eu dar licença aqui, né? Empurrar a mesa aqui, tirar da... Aí ano passado, vamos terminar. Deus deu a graça também, vamos terminar. Vamos tirar a caixa da privada. E era uma caixa do vaso sanitário, que guardava todas as coisas que estavam lá. Era uma caixona grande que eu guardava. E ficava lá na minha sala. Terminado. Graças a Deus. Porque não pode ter empolgação. Porque tem que tomar cuidado com isso quando seguimos a Jesus. Não é uma aventura, não é um entusiasmo, não é sem reflexão, é com sabedoria. Não só isso, mas o Senhor Jesus também traz aqui um cuidado de prudência, quando ele continua dizendo: e qual o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens que poderá enfrentar o que vem contra 20.000? Ele está dizendo, tem um rei que vai sair em batalha, ele tem 10.000, aí ele olha para o outro exército, ele tem 20. Aí ele fala assim, eu sou bom, eu sou um guerreiro, eu vou acabar com esses 20.000, só com esses 10.000, é isso? É isso? Claro que o Senhor Jesus, Deus fez isso em outros momentos, mas não é esse contexto. Esse homem, inclusive, vai olhar para isso e vai dizer, espera aí, eu tenho 2 situações aqui. Eu vou perder a minha vida... E vou ter que viver agora, eu vou ter que conviver com a derrota, com a vergonha de perder e também perder a minha vida. Aí ele manda então uma equipe de paz. Vamos negociar a paz? Eu convivo com a vergonha, mas é melhor do que perder a vida. Onde esse homem agora é prudente, porque a sua decisão agora não pode comprometer, inclusive, esses 10.000 homens, numa loucura, numa insensatez, no orgulho, na arrogância de simplesmente ganhar. Vamos lá, vamos seguir a Jesus de forma orgulhosa, arrogante, vamos seguir Jesus de forma imprudente. Por isso, irmãos, tomem cuidado. A gente vê muitas pessoas que, de forma imprudente, foram inseridas em contextos ministeriais, em contextos agora de serviço a Deus, e que hoje pagam um preço de forma vergonhosa. Precisa ter prudência, sabedoria. Por isso, abre mão aqui. Seguir a Jesus significa esse custo de sabedoria, de você agora tomar cuidado com a sua empolgação, de você ser prudente. E às vezes precisamos sacrificar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa ganância, em nome da paz. Porque discipulado significa que muitas vezes você vai ter que abrir mão dos seus sonhos. Sacrificar coisas de valor para você. Quando Deus vai dizer assim, eu não quero isso para a sua vida. Irmãos, isso é muito difícil. Quando Deus diz assim, eu quero esse caminho para você, não esse. Lidar com isso é algo que precisa Deus dar a convicção também para todos nós. Porque isso é abrir mão, muitas vezes, do orgulho, da arrogância, da ganância. Eu já fiz isso em algumas vezes na minha vida. Deus já teve que fazer de forma... bastante disciplinador e dizer assim, olha, engole seu orgulho aí, bichão. Engole seu orgulho aí, engole a sua arrogância, porque não é isso que eu tenho para você. É isso. E Deus me colocava
com a cara no pó. Humildade. Às vezes é você dar um passo para trás, às vezes até 2 passos para trás. Esse é o discípulo de Jesus. E é assim que Deus muitas vezes faz. E isso é sabedoria. É você entender agora que existe essa prudência. Porque por último ele termina assim, e eu vou terminar essa mensagem. No final Jesus resume tudo isso em assim. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia, o quê? Tudo. Tudo que tem não pode ser meu discípulo. E aqui Jesus não está falando só de posses. Está falando de bens apenas. Mas muitas vezes renunciar toda a sua vida que você construiu. Renunciar muitas vezes um sonho que você tem para você. Pelo simples fato de seguir Jesus. É difícil isso? Esse é o custo de ser discípulo. Mas eu queria ser isso, eu queria isso para a minha vida. Mas Jesus diz, não, você vai renunciar porque eu quero isso para a sua vida. E você vai seguir assim. Isso é um preço pesado. É um preço a ser pago aqui, é um custo bastante alto. Porque é você abrir mão, muitas vezes, de tantas coisas que eu já citei aqui, mas de tudo. E sabe o que é tudo? Tudo é? Tudo é o quê? Tudo. Mas eu vou ter que abrir mão do meu carro? Vai andar de busão? Vou ter que abrir mão das crianças naquela escola e tal. Olha, eu vou ter que abrir mão desse trabalho porque eu seguir a Jesus tem esse custo. Nossa, eu vou ter que abrir mão de parte do meu salário para ajudar na igreja com dízimos e ofertas? É, discípulo, seguir Jesus é isso. Abrir mão parte da sua ganância, do seu orgulho, da sua arrogância, para justamente demonstrar o nosso amor, de contribuir com a igreja do Senhor Jesus, com dízimos e ofertas. Deu para entender? Poxa, mas minha carreira? Poxa, mas eu orei tanto por aquela menina que eu queria namorar, por aquele menino, aí Deus diz, não é aquele. É esse. Não, mas... Porque é tudo. Discípulo, para seguir Jesus, renuncia a tudo, para tudo ganhar em Cristo Jesus.